Os irmãos já podem abrirem suas Bíblias. Nós leremos alguns versículos nesta manhã. No livro de Gênesis, fizemos isso muitas vezes no estudo da teologia da aliança e no estudo da família da aliança, já que Gênesis é o livro das origens, é o livro que narra como tudo começou e como Deus estabeleceu que tudo deve ser. Está neste importante livro da Palavra de Deus. Em Gênesis, nós temos tantos princípios aos quais o próprio Senhor Jesus Cristo voltava sempre, quando muitas vezes interpelado, muitas vezes arguido, ele dizia: não é assim desde o começo. Desde o começo Deus estabeleceu que fosse desta maneira. E ele então citava Gênesis. Ele mostrava como Deus havia criado a humanidade para ser, para funcionar segundo o seu propósito. E mais uma vez, então, nós vamos voltar a Gênesis, em mais um texto que já foi trazido à luz aqui, lido nos últimos encontros, mas hoje, mais uma vez, se faz necessário ser estudado, porém hoje com um novo enfoque. Gênesis 2, nós vamos fazer a leitura dos versículos 15, 20, 18 e 23. Passo a passo, nós leremos esses versículos. Primeiramente, o versículo 15, vamos fazer juntos a leitura do texto da Palavra de Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Deus, o Criador, já havia criado todas as coisas, já havia criado o homem, que seria o vice-regente, aquele que o representaria diante da criação, mas havia criado o ser humano apenas no homem, do sexo masculino. A mulher ainda não havia sido formada. Deus conversou com Adão, deu instruções a Adão, o orientou. O versículo 16 vai mostrar para a gente algo acerca desta conversa, quando Deus falou para Adão que ele poderia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas deveria obedecê-lo concernente à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não deveria ser para uso do homem. E Deus, então, entrando no pacto das obras, disse para Adão que no dia em que ele comesse, caso ele o fizesse, ele morreria. O homem criado, Deus entra em aliança com o homem, e o texto prossegue. Vamos para o versículo 20, fazermos também juntos a leitura deste versículo. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o homem começou a desempenhar a missão para a qual Deus o havia chamado. Ele deveria administrar o jardim, ele deveria cultivá-lo, deveria guardá-lo, deveria superintender a criação de Deus. E ele começou a nomear os animais, as feras, os animais domésticos, as aves. Possivelmente havia uma submissão maior dos animais ao homem, o homem perfeito, o homem criado por Deus, ali como representante de Deus, assim como o Senhor Jesus ordenou até ao vento, até ao mar, e o vento e o mar, conhecendo a voz dele, o obedeceram. Ali estava o homem como representante do Deus Criador. E certamente os animais, de alguma forma,
diferente do que nós conhecemos hoje, se submetiam a Adão, e ele começou a nomear os animais, mas o texto mostra para a gente que ele começou a sentir um desconforto. Todavia, não se achava para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Quando falamos sobre a família da aliança, nós destacamos isso e dissemos que Deus intencionalmente permitiu que o homem vivenciasse essa situação. Deus teve este propósito. Permitiu que o homem percebesse a falta de algo. Aí nós voltamos para o versículo de número 18, quando dentro deste contexto, o texto vai nos explicar melhor esta situação. Vamos ler juntos o verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então já era a conclusão na mente de Deus. O Deus que é único, mas que é três ao mesmo tempo, o Pai, Filho e Espírito Santo, que criou o homem para que o homem o refletisse, fosse um espelho que manifestasse a glória divina, daria mais um passo e faria com que o homem fosse dois, mas apenas um. Faria com que o homem fosse masculino e feminino, fosse homem e mulher. E dessa forma pudesse refletir melhor o Senhor. O homem ou o ser humano, o gênero humano, seria homem e mulher. E juntos tornariam uma só carne e refletiriam de forma mais ampla, mais plena, a imagem do Deus que é comunidade, do Deus que é coletividade dentro da unidade. E o versículo, então, de número 23 e 24, vamos ler juntos também. Após a criação da mulher, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aí, irmãos, a gênese, o princípio, a origem do casamento. Deus criou a mulher do próprio corpo do homem, e ali o homem percebeu: agora agora encontrei alguém que me corresponda, agora encontrei alguém que me seja idôneo, encontrei alguém que seja como eu. E Moisés vai dizer que assim foi estabelecido o casamento entre o homem e a mulher, criados por Deus. Chamo a atenção de vocês para o fato de que Deus estabeleceu sua aliança com Adão antes da criação da mulher. E Deus incumbiu Adão de responsabilidades. E dentre estas responsabilidades, ao ser criada a mulher, o homem teria responsabilidade também sobre ela. O homem responderia, o homem seria, da parte de Deus, alguém que manifestaria autoridade também sobre a mulher. Estamos introduzindo a questão, o assunto bíblico da liderança masculina. Vamos caminhar bastante, mas estamos lançando aqui as bases. Verdadeiras tragédias podem ser causadas quando o homem não assume a responsabilidade que Deus lhe deu e deixa de exercer sua liderança. Nós estamos contemplando uma guerra
que tem sido motivo de preocupação mundial. E a pergunta que eu lanço para os irmãos é a seguinte: qual a origem do conflito entre israelitas e palestinos? Qual a origem, onde ou quando começou o conflito entre israelitas e palestinos? Qual que é a semente? Perdão, não percebi quem que... Ah, lá atrás. Sim, pode falar, Pedro. Ok, o Pedro disse algo, mas aí já estava no caminho. Alguma coisa já havia acontecido antes disso para que chegasse a esse ponto. Tem uma raiz aí, tem uma sementinha. Você quer falar, Rina? Como? Fala alto para o pessoal ouvir. Ele está perguntando se não é Hamas e Israel. Na verdade, a Hamas e Israel é uma forma de se referir a essa rivalidade milenar existente entre árabes e israelenses. Vamos pegar lá do começo, entre árabes e hebreus. Presbítero Adal. E então teve um filho que não era da promessa, né? Que foi Ismael. E Ismael, ele passou a ser esse rival do filho da promessa, que era Isaac. Ok. Exatamente, presbítero Adão. Ali então em Ismael existe a origem dos povos árabes e em Isaque do povo hebreu. E a partir daí, então, começou a haver essa rivalidade. É uma rivalidade milenar. Agora, Deus havia chamado, preste atenção, o ponto que eu quero destacar é o seguinte: Deus havia chamado Abrão, quando ainda morador lá da Mesopotâmia, e Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. E Deus disse outras coisas para ele, entre elas prometeu que lhe daria uma grande descendência através de um filho que Deus lhe concederia. Abrão tinha 75 anos quando foi chamado pelo Senhor. E o tempo foi passando. A história bíblica vai nos mostrar que em alguns momentos Abrão, depois o nome mudado para Abraão, e sua esposa Sarai, o nome depois mudado para Sara. Em alguns momentos Abraão teve dificuldades, Abraão teve altos e baixos, às vezes confiava mais, às vezes menos, e Deus sempre dizia: Abraão, eu estou contigo, vou cumprir minha promessa. Só que num momento, Sara chegou com uma proposta e disse: olha, eu estou cansada, já esperei demais, eu não concebo, eu não engravido, eu quero que você produza descendência para mim, através de minha serva, de minha concubina Agar. E ali então, Abraão se calou, deixou de exercer a liderança que Deus havia confiado a ele, deixou de confiar na promessa que ele deveria confiar, e ele ouviu a mulher, e ali então a origem daquilo que nós vemos até hoje, trazendo preocupação mundial. É o chamado silêncio de Abraão, quando ele não assumiu a sua autoridade, a sua responsabilidade diante de Deus,
nesta situação específica que Deus lhe havia confiado. Correto, irmãos? Isso é claro para todos? Muitas tragédias podem ser causadas quando o homem não assume a responsabilidade que Deus lhe deu e deixa de exercer sua liderança. Como que se deu a queda? A tragédia causada por Abraão é muito grande. Mas como se deu a queda? Nós vamos perceber uma tragédia muito maior, muito maior. A gente percebe que ao invés de se manter firme dentro da responsabilidade, cumprindo a autoridade que Deus havia confiado a ele, e passando essa responsabilidade, transmitindo para a criação, ali para a mulher, Adão se calou, e Adão também, pelo pecado, pela cobiça no seu coração, comeu do fruto que Eva já havia comido. Eva falhou, ela pecou, deu origem ou deu vazão à sua cobiça, e ali ela ofereceu a Adão. Gente, era o momento de Adão ali manifestar aquilo que ele representava, não era? Era o momento de Adão dizer o que era a vontade de Deus. Adão simplesmente se calou, deixou de assumir a sua responsabilidade, a sua liderança. Ele comeu do fruto também. E ali então, nós sabemos o restante da história, né? Pastor Vitor? Pastor, perdão a interrupção. Irmãos, quem quiser perguntar alguma coisa, pode levantar a mão, que ele vai levar o microfone, porque a gente consegue captar na gravação também. Então, irmãos, nós temos percebido aí a tragédia que é a falta de o homem assumir a sua responsabilidade como liderança. As consequências da omissão do homem mostram quão trágico é o homem não assumir as responsabilidades que lhe foram dadas por Deus. Vamos avançar. Pela criação, nós aprendemos algumas importantes lições. Uma lição que nós aprendemos e que eu destaco agora, o grande valor da mulher. A criação ressalta isso. A forma como nós lemos os versículos do capítulo 2, no início desse estudo, o versículo 15, o versículo 20, o versículo 18, o versículo 23, a forma como Deus apresenta ali a criação da mulher, mostra para a gente o grande valor da mulher. Mostra para a gente que, como regra, tudo, menos a mulher, não é suficiente para o homem se realizar como pessoa. Foi algo estabelecido pelo próprio Deus. Não foi Deus que permitiu que o homem ficasse sem a mulher e se sentisse incompleto. Não foi Deus que permitiu, que criou este ambiente. Deus poderia ter feito de uma vez, feito homem e mulher de uma vez, criado o gênero humano, homem e mulher, mas Deus permitiu que fosse primeiro o homem, que o homem se sentisse inadequado, incompleto, não encontrasse alguém que lhe correspondesse, alguém que fosse idôneo a ele. Deus permitiu e Deus estabeleceu. Então, em regra, e quando eu digo em regra, é porque a Bíblia diz que há eunucos, há homens que são criados por Deus e que não têm o chamado para o casamento, não têm o chamado para compartilhar a vida com uma mulher. São exceções. Na regra, homens compartilham a vida com mulheres. Deus estabeleceu assim. E unidos, homem e mulher, conseguem refletir a glória de Deus de maneira mais completa.
Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 11. Depois vamos ler, à medida que o estudo for avançando, outros versículos, também nesta passagem, por ora, apenas o versículo de número 9. 1 aos Coríntios 11, versículo 9. Vamos fazer juntos, irmãos, a leitura do versículo da palavra de Deus. Leiamos. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Deus estabeleceu assim: a mulher foi criada por causa do homem. Não foi o homem por causa da mulher. A mulher foi criada por causa do homem. O homem recebeu a mulher como uma bênção, como uma dádiva. Deus estabeleceu que o homem precisasse da mulher. Então, o grande valor da mulher é bíblico. Dá para ver isso, irmãos? Os irmãos estão percebendo que desde Gênesis 2, do comecinho, a Bíblia realça, ressalta o valor da mulher. Ok, irmãos? A mulher é bênção. Sem mulher, o mundo seria sem graça. Os homens concordam comigo? Imagina um mundo só de homens, né? Não seria legal, não. Faltaria aquele toque de beleza, né? Aquela visão assim que faz o mundo ficar mais agradável, né? Que faz a gente valorizar pontos tão maravilhosos da vida, que por nós mesmos a gente não valorizaria como homem. A gente passaria batido, né? Aí a mulher para, não, calma, olha que florzinha bonita. Aí a gente, realmente, né? Enfim, apenas um detalhe, apenas aqui uma pequena ilustração. Mas a mulher nos ajuda a ver a beleza da vida e nos ajuda a desfrutar da beleza da vida e nos ajuda a ver a glória de Deus de uma forma diferente da nossa cabeça masculina, né? Então, o grande valor da mulher, muito importante. Prosseguindo, uma segunda lição que nós aprendemos pela criação também aprendemos que Deus estabeleceu o homem como liderança sobre a mulher. Deus estabeleceu o homem como liderança sobre a mulher. Volte comigo para Gênesis, capítulo 3. A partir do versículo de número 9. Vamos ler juntos também. Gênesis 3, 9 a 12. Leiamos a palavra do Senhor. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Irmãos, aqui Deus é soberano, conhecedor de todas as coisas, não apenas do que é externo, mas do que é interno, não apenas das ações, mas das motivações. Diante da queda, e Deus sabia como havia acontecido a queda, aqui ele se comunica com o homem, aqui ele conversa com o homem a quem ele havia criado. Quem iniciou esse processo de queda foi a mulher, correto? O texto vai nos dizer isso nos versículos anteriores. A mulher foi iludida pela serpente.
Mas Deus não chama a mulher para que ela lhe prestasse satisfação. Quem é que Deus chama? Por que é que Deus chama o homem? Ele era o responsável. Ele era o responsável. A responsabilidade cabia ao homem. Afinal de contas, Deus estabeleceu o pacto com Adão. Ele respondia pela humanidade. E Deus chama Adão. O que é que aconteceu, Adão? O que é que aconteceu? Você infringiu aquilo que eu havia estabelecido como regra? É interessante que Adão age com evasivas, ele não se coloca como responsável, ele diz: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Não foi uma forma muito adequada de Adão responder. Deus não perguntou como havia sido, perguntou o que havia acontecido. E na sua resposta, ele mostra mais uma vez ser evasivo e ter deixado de assumir a responsabilidade. Mas nós vamos aprendendo aqui, pela forma como Deus interfere na situação, pela forma como Deus argue a criação que havia feito, o homem, já havia a mulher também, mas aí Deus procura o homem, e quem havia iniciado havia sido a mulher, mas Deus procura o homem. Nós vamos aprendendo que Deus estabeleceu o homem como liderança sobre a mulher. Quero que você volte comigo para 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Apenas o versículo 8. Vamos ler juntos? Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Pela própria criação, o texto está nos mostrando a primazia do homem quanto à liderança. O homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. O ponto de origem é o homem. Começa no homem. Ele é o gerador. Vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículos 13 e 14. 1 Timóteo 2, 13 e 14. Vamos ler juntos também. Leiamos. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Irmãos, existe um princípio bíblico da primazia do primeiro. Há um princípio bíblico, ele é muito claro quando nós consideramos, por exemplo, a questão da primogenitura. Pensemos lá naquela batalha entre Esaú e Jacó pela primogenitura. E ali Jacó, usando de meios escusos, usando de uma forma inadequada para ter a bênção da primogenitura. O primogênito era o responsável, o primeiro era o responsável por levar adiante o nome da família. Ele tinha esta autoridade, esta responsabilidade.
E é este o princípio que a Bíblia está enfatizando aqui. Em 1 Coríntios, em Timóteo, primeiro foi formado quem? O homem, Adão, depois a mulher. O texto está dizendo, olha, o responsável é o homem. O homem tem a primazia. O homem responde diante do Criador. Ele foi formado primeiro. E o texto acrescenta em Timóteo mais um ponto, quando fala, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E o texto vai nos mostrar que, caindo em transgressão, o homem também caiu porque se absteve de assumir a responsabilidade, né? O conjunto bíblico vai nos mostrar isso, como temos visto. Mas eu quero ressaltar a primazia de quem vem primeiro. Esse é um princípio bíblico, este é um entendimento bíblico. Até aqui os irmãos estão acompanhando? Alguma pergunta? Sim. O Pedro vai trazer o microfone. Marcos e depois Davi. Então, se a gente olhar essa questão de morrer, após a guerra aqui, as consequências do mulher ficam mais restringidas às dores da gravidez, do parto, está descrito aqui. Mas quando se volta para uma escala de castigo muito maior, que atinge a terra inteira. Então, se a gente for observar, potencial aí, as consequências quando se trata do homem, quando começa com o homem, a escala é muito maior. É verdade. Boa observação, Marcos. É como se Deus estivesse falando, como você é o meu representante diante da criação, toda a criação, por sua causa, vai sofrer. Toda a criação vai ser amaldiçoada por sua causa. Pastor, eu quero perguntar se o homem não tivesse comido só a mulher, o que teria acontecido? Boa pergunta. Vamos fazer lá no céu. Mas o fato é o seguinte, é que o homem poderia ter agido diferente da forma como agiu, não é? Mas ele não agiu. Ele se abdicou, ele deixou de assumir a sua responsabilidade, ele deixou de agir como deveria agir. Então, eu digo que não sei como seria, sabe? Não sei o que Deus faria ali, caso o homem tivesse assumido a sua posição. Eu não sei qual seria, não sei se o pastor Vitor tem essa resposta, eu não tenho. Mas o fato é que o homem deixou de fazer o que ele deveria fazer, sabe, cara? Renan, pode o microfone. Não, aqui é escola dominical, Renan, todo mundo tem que ouvir. Pode perguntar. Você sabia? Sabia, claramente. Ele sabia que ele estava errado. Ele não foi enganado ali, não. Tanto é que Deus o pune, porque ele sabia. Não foi iludido, não, sabe? Certo, irmãos? Então nós vamos... mais alguém? Seu Adalmo? Eu vejo uma situação que historicamente, Eva, quando foi enganada, ela estava sozinha com a serpente. Adão não estava preso. O que cabia ele estar junto. Isso a Bíblia nos fala. Os dois serão uma só carne. E aquele momento de ausência, eu acho que deixou uma brecha para a mulher cair e levar também a conta. Ok, obrigado. Fica aí mais uma aplicação, uma ênfase, né, a respeito da liderança realmente ser presente, né, a liderança assumir o seu papel, a liderança assumir a responsabilidade que tem. Vamos prosseguir, irmãos, para mais um ponto. Isso
não quer dizer que a mulher tem menos valor que o homem, absolutamente. A mulher não tem menos valor que o homem, tendo em vista o fato que o homem foi colocado por Deus como liderança sobre a mulher. Mas que o homem e mulher têm papéis diferentes dentro da ordem criada por Deus. Correto, gente? Aqui não fala de mais ou menos valor, fala de papéis diferentes. Papéis diferentes. Eu quero ler rapidamente com os irmãos, e eu estou fazendo questão de ler esses textos que falam sobre homem e mulher, para que fique claro para a gente o ensino bíblico. E que a gente caminhe de modo que não pareça ser opinião, mas ser o ensino da palavra. Gálatas 3, a partir do versículo 9. A partir do versículo 26, Gálatas 3, a partir do versículo 26 até o versículo 29. Veja só que interessante o texto, vamos ler juntos também. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então o texto aqui, irmãos, é um texto muito forte, muito marcante, principalmente quando a gente leva em conta o contexto no qual ele foi escrito. Era um contexto onde a questão, especificamente de judeus e gentios, estava sendo muito discutida. A questão de homem e mulher, desde o Antigo Testamento, era uma questão que precisava de arranjos, precisava ser melhor olhado, e nós vamos ver isso aqui. E o Senhor Jesus Cristo foi a figura central para quebrar visões distorcidas com relação à mulher. Mas aqui então Paulo diz, olha, não há judeu nem grego, não há diferença. Os gentios que confiam em Cristo têm o mesmo valor diante de Deus. Os judeus não são um povo especial. Agora, na nova aliança, a nova aliança mostra que filhos de Abraão são aqueles da fé. E se um gentio tem fé em Cristo, ele também é descendente de Abraão, é herdeiro segundo a promessa. Senhor, escravo, homem, mulher, é a mesma coisa. Não é diferença de valor. A mulher não tem menos valor que o homem, absolutamente. Ela é de igual valor. O homem e a mulher, porém, têm papéis diferentes dentro da ordem criada por Deus. O filho não é menor do que o pai na Trindade, mas o filho se submete ao pai. Correto, irmãos? Isso está muito claro. Eles são da mesma essência, possuem a mesma glória, mas dentro da economia da Trindade, dentro da forma como a Trindade trabalha, o Filho se submete ao Pai. O Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho e trabalha para glorificar o Filho. Papéis diferentes, o mesmo valor. É assim que funciona também quando nós observamos o homem e a mulher. Até mesmo pelo fato de que quando a mulher foi criada, como nós vimos ali, Deus estava querendo mostrar mais para o homem acerca de refletir quem é Deus. Um Deus que é pluralidade na unidade. Então, a questão é a seguinte: a questão não é quem é mais importante, homem e mulher. Não é isso que está em jogo. Não é este o ponto.
Não é este o debate. Quem é mais importante, homem ou mulher? Não é esta a questão. Certo, irmãos? Não é esta a questão. Isso aqui já está respondido. Mesma importância, mesmo valor. A questão é: qual a função que Deus estabeleceu para o homem e qual a função que Deus estabeleceu para a mulher? São questões diferentes. Correto? Até aqui está tudo claro para os irmãos? Estão acompanhando? Então não é quem é mais importante, quem é menos importante, não existe isso. É qual que é a função do homem, qual que é a função da mulher. Bom, tendo em vista o que já falamos, qual que é, irmãos, a base bíblica para a liderança do homem sobre a mulher? Tendo em vista o que nós já falamos aqui, os textos que já foram considerados, qual que é a base bíblica para a liderança do homem sobre a mulher? Qual que é a base bíblica? Não precisa pensar muito não, é fácil. Oi? O que veio primeiro, né, Hébia? A gente podia dizer assim, olha, Deus criou dessa forma, Deus fez dessa forma, qual que é a base bíblica? Olha, Ele escolheu que fosse assim, Ele quis que fosse assim. Não é, gente? A vontade de Deus. A vontade de Deus. A gente não está falando de sociedade, ou de época da sociedade, ou de desenvolvimento de sociedade, não, a gente está falando da criação, antes mesmo da queda. Percebam, os irmãos, que não é um castigo para a mulher após a queda, é antes da queda. Deus criou o homem, do homem veio a mulher, e a Bíblia deixa claro, olha, primeiro foi formado o homem, depois a mulher, antes da queda. Não é castigo para a mulher, é a vontade de Deus. É a mesma coisa de a gente perguntar, qual que é a base bíblica para a eleição? Por que é que uns são eleitos, outros não? Deus escolheu que fosse assim. Cabe a Deus, correto, irmãos? Cabe a Deus, é escolha de Deus. Tem muitos pontos na Bíblia quando nós vemos escolha de Deus. Então Deus escolheu assim, olha, interessante, quando a gente começa a olhar os textos bíblicos, que nós vamos observando pontos ligados a essa escolha, e a gente vai ver, irmãos, dentro dos ensinamentos bíblicos, o cuidado de Deus para com a mulher, estabelecendo o homem como liderança sobre ela. A gente vai observar isso, como que Deus cuida da mulher, através da liderança estabelecida, através do homem que lidera em favor da mulher, o homem que lidera para benefício da mulher. Daqui a pouco o presbítero Adalmo vai falar, Pedro. Eu só quero ler um versículo com os irmãos para o presbítero Adalmo poder falar. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 9. Irmãos, aqui nós subscrevemos a palavra, nós confiamos na palavra e nos submetemos à palavra. E tem alguns pontos bíblicos que são estabelecidos por Deus, são determinados por Deus. E para alguns pontos bíblicos, o que a gente tem que fazer é isso aqui que Paulo fez. Vamos ler os versículos 19 e 20 de Romanos 9. Romanos 9, 19 e 20, leamos juntos a palavra de Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Aqui está falando da eleição, mas eu quero aplicar esse texto também para essa questão aqui, tendo em vista que é um ponto muito discutido e tem muita gente dizendo, não é assim, não é dessa forma, esse tempo passou.
isso é arcaico. Irmãos, Deus criou assim. E se Deus criou assim, não é arcaico. E faz bem aquele que se submete à criação de Deus. Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Qual que é a base bíblica, dentro do que nós vimos até aqui, para a liderança do homem sobre a mulher? A vontade de Deus. Deus estabeleceu que seja assim. Presbítero Adal? Voltando ao caso lá de Abrão, quando Sara fala, depois de nascimento de Isaac, fala para Abrão, sabe o nome dele? Ela disse: manda essa mulher embora e isso é seu filho. E Deus falou isso para Adão, para Abraão: obedece a voz da tua mulher. No caso, antes ele não ouviu Deus falar, ele ficou também ouvindo a sua mulher, como a serva dela não ouviu Deus, ouviu a voz da mulher, e a mulher estava agindo de uma forma contrária à vontade do Senhor. Porque ele seria filho de Abraão, com Sara. Depois que Isaac se Abraão obedeceria às promessas sem que o Senhor lhe tivesse dito isso. Ouve a voz da tua mulher, acho que ela pediu. Isso então Abraão assumiu as responsabilidades. Sim. O valor da mulher ali é muito importante. Ela teve um conselho bom, um conselho realmente. Nossas esposas são nossas auxiliares, e muitas vezes elas nos ajudam em muitas circunstâncias. Nos ajuda com certeza, com certeza. E ali é o que Deus queria, né? A própria Sara chegou à conclusão de que não ia dar certo. Não ia dar certo. E é como se Deus falasse para Abraão: tá vendo? Isso não era para ter acontecido, né? Não era para ter acontecido. Agora, as consequências continuarão. Irmãos, então vamos prosseguir, vamos avançar. Dessa forma, estabelecida essa base, vemos que os ofícios de autoridade estabelecidos por Deus no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento Deus estabeleceu alguns ofícios de autoridade dentro do seu povo, que era o povo de Israel, descendentes étnicos de Abraão. Dessa forma, vemos que os ofícios de autoridade estabelecidos por Deus no Antigo Testamento, os quais eram desempenhados mediante unção, eram ofícios que, sobre as pessoas que desempenhariam esses ofícios, havia uma unção com um óleo específico, preparado, e aquela pessoa era ungida em nome de Deus para exercer autoridade. Essas funções eram exercidas por homens. As coisas acontecem naturalmente, a gente percebe isso, vai acontecendo naturalmente, porque ficou bem impregnado na mente do homem, dentro da criação, dentro do que Deus estabeleceu, que homens deveriam estar à frente da liderança oficial, da liderança estabelecida. É claro, pegando a palavra do presbítero Adalmo, que as mulheres sempre foram, continuam sendo conselheiras maravilhosas.
E os homens fazem bem em ouvir suas esposas, fazem bem em ouvir as mulheres. Elas têm um papel fundamental. Deus as colocou do lado do homem como auxiliadoras. Elas não devem ser desprezadas, mas os ofícios estabelecidos por Deus de autoridade sempre foram exercitados, sempre foram exercidos por homens. Esses ofícios representavam os ministérios que o Senhor Jesus Cristo desempenharia como Messias da parte de Deus. Quais esses ofícios? Profeta, sacerdote e rei. A gente vê no Antigo Testamento os profetas, os sacerdotes e os reis. Ah, mas e esse caso específico, pastor? Exceções comprovam a regra. Em alguns momentos específicos, onde o homem estava afastado de Deus, algumas exceções mostram a regra. Por apostasia, por omissão. Mas Deus estabeleceu ali o sacerdócio com Arão e os seus filhos. Eleazar, Itamar, Nadab, Abiú, Finéias, e vai passando de geração em geração o sacerdócio. Os reis, quando Deus estabeleceu o reinado, ele pediu para que fosse ungido Saul, depois Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, e vai passando na história dos reis. Do reino unido, depois do reino dividido. Os profetas, quando Deus chamava os profetas. Elias, e Deus fala, olha Elias, vai e unge Eliseu, profeta em seu lugar. Todos esses ofícios que foram, todos representando aqui facetas daquilo que seria o Filho de Deus encarnado, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei. E Filho de Deus, Senhor dos senhores. A gente percebe todo o Antigo Testamento caminhando dessa forma. Certo, irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum ponto específico do Antigo Testamento que alguém gostaria de levantar? Então, caminhou assim no Antigo Testamento, debaixo da liderança masculina. No Novo Testamento, vemos essa mesma lógica. Inclusive, no ministério do Senhor Jesus Cristo, embora ele tenha valorizado tanto a mulher e mostrado que em muitos aspectos a sociedade de sua época e antes dele não valorizava adequadamente a mulher. O Senhor Jesus mostrou isso. O Senhor Jesus conversava com mulheres, atendia mulheres. O Senhor Jesus Cristo, de uma forma muito especial, chocava a sociedade da sua época. Ele chocou os próprios discípulos, quando os discípulos o viram conversando sozinho com a mulher samaritana. Eles ficaram admirados ao vê-lo conversando. Ela própria ficou admirada quando ele começou um diálogo com ela. Ele judeu, ela samaritana, eles sozinhos ali. Quando aquela mulher surpreendida em adultério, o Senhor Jesus tratou dela com tanto carinho, com tanta justiça, com tanto amor. Irmãos, tantas situações que foram sendo vivenciadas e nos mostrando o valor do Senhor Jesus Cristo e o valor que o Senhor Jesus Cristo dava ao sexo feminino, à mulher. Mas ainda assim, ele seguiu essa mesma lógica, porque essa é a lógica da criação, a lógica da liderança masculina. Vamos ver alguns textos da palavra de Deus. Eu não vou ler este texto, Gálatas 4:4, o texto diz que
o Senhor Deus, na plenitude do tempo, enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho. Porque, é claro, irmãos, que são perguntas assim, essa, por exemplo, que eu vou fazer aqui, é algo tão óbvio, e talvez não tenha nem seja relevante. Mas Deus enviou Filho, não enviou Filha. É o Filho de Deus. Veja, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Veja como que o texto age e vai mostrando para a gente essa questão de Adão como liderança e de Cristo como liderança aqui, contrapondo-se a Adão. 1 aos Coríntios 15, versículos 45 a 47. Vamos fazer juntos a leitura. 1 aos Coríntios 15, 45 a 47, leiamos. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Observem como que a Bíblia repete a palavra homem muitas vezes aqui, e fala de Adão, o primeiro que representava a criação, depois o segundo Adão, o segundo representante, homem. Então Deus enviou o seu Filho, precisava ser homem, como um homem representava lá no passado, e Deus enviou o seu Filho, veio Adão, representante. Ao escolher aqueles que o representariam, dando prosseguimento a seu ministério, após passar a noite em oração, o Senhor Jesus escolheu quem, irmãos? 12 homens. Havia mulheres que seguiam o Senhor Jesus Cristo? Havia. Ele passou a noite em oração. E após a noite, ele chamou para si aqueles que deveriam prosseguir a obra iniciada por ele. Ele chamou 12 homens. Será que isso não quer dizer nada? Está mantendo o ensino, está mantendo a lógica. Os apóstolos seguiram a mesma linha de pensamento do Senhor Jesus Cristo. Quando Judas se extraviou, ele foi contado dentre os discípulos, mas não era um deles, e tudo para se cumprir a Escritura. Judas se extraviou. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Olha que interessante, irmãos. A partir do versículo 21. Atos 1, 21 a 26. Vamos fazer juntos a leitura? Leiamos. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido,
para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. É necessário que, pois que dos homens que nos acompanharam. Vamos observar mais um pouco o contexto ali que eles estavam vivendo. Volte comigo para o versículo 12, de Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 12. Acompanhe silenciosamente a leitura, eu vou fazer rapidamente aqui. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Com quem, irmãos? Com as mulheres. Dentre essas mulheres, quem é que estava lá? Com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja só que na assembleia havia mulheres. E entre essas mulheres havia quem? Maria. Irmãos, de repente, pegando, me entendam, por favor, e quando eu cito assim, eu cito com respeito, tá bom? Com respeito, mas a ideia da Igreja Católica, quando nas suas tradições foi construindo uma doutrina onde Maria é colocada como corredentora com Cristo Jesus. Rainha dos céus, ela estava ali também. E o texto diz que dos homens ali presentes, um deveria ser escolhido. Vejam só o versículo que segue, versículo de número 15. Isso aqui, quando eu citei Maria, só para mostrar, irmãos, ela continuava serva fiel, uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, mas estava ali cumprindo o seu papel, junto, servindo, abençoando, como fez desde o começo. Deus não a chamou para outro papel, senão para esse. A construção da doutrina do culto a Maria é católica, apostólica, romana. Não está nas Escrituras. Versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de quantas pessoas, irmãos? Umas 120 pessoas. Então, não era apenas os 11 e outros homens ali, havia 120, certamente muitas mulheres. Muitas mulheres. O texto diz aqui no versículo 14, todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres. As mulheres estavam lá também. Mas os apóstolos seguiram o mesmo pensamento. Para eles não havia dúvida de que a liderança deveria ser composta por homens. Um pouco adiante, quando houve a necessidade do estabelecimento de diáconos, os quais auxiliariam os apóstolos, vejam o que o texto bíblico diz. Vá para Atos 6, vejam o que o texto bíblico vai dizer quando da necessidade de escolha de auxiliares, que seriam oficiais, que estariam ali, junto com os apóstolos. Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, o que, irmãos? 7 homens.
escolhei dentre vós 7 homens. Veja como que a história bíblica vai sendo desenvolvida e vai seguindo a mesma linha estabelecida por Deus na criação. 7 homens, boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. O texto, então, no versículo 3, fala de outras características que deveriam estar presentes nessas pessoas, mas a primeira característica era qual? Ser homem. Ser homem. Volte comigo, por favor, para Lucas 8. Lucas, dentre os evangelistas, destaca muito esse papel da mulher no ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos, e eu quero sempre fazer esse contraponto, estamos valorizando a mulher. A questão não é quem é mais importante, já dissemos isso, a questão é qual que é a função. Lucas 8, versículos 1 a 3, veja o que o texto diz. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Também algumas, o que, irmãos? Mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Elas estavam ali, elas participavam, elas seguiam o Senhor, elas acompanhavam o Senhor, os 12 estavam ali, as mulheres também. Na Assembleia de Atos capítulo 1, os homens estavam lá, as mulheres estavam também, servindo, abençoando. Mas Lucas fala, os 12 estavam lá, eles foram escolhidos. Aqui em Atos 6, tinha mulheres. E a gente sabe que muitas mulheres têm muitas aptidões de relacionamento, muitas vezes melhor que muitos homens. Talvez a maioria dos homens, mulheres em geral, tem muito mais aptidão. E elas auxiliam, elas ajudam. Mas o texto bíblico diz, a liderança estabelecida por Deus, oficial, separada, segue o que foi estabelecido no Éden. Irmãos, é discriminação, é racismo, é pensamento moderno. Qual que é a nossa base, a base bíblica, para que a gente entenda dessa forma, que o oficialato é masculino? Qual que é a base bíblica? A vontade de Deus. E essa vontade de Deus é vista na história bíblica. Ela vai sendo tecida, ela vai sendo construída na história bíblica. Na escolha da liderança local de presbíteros para as igrejas, vemos também a exclusividade masculina. A primeira menção à escolha de presbíteros na Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos 14. Atos 14. Primeira viagem missionária. As coisas estavam acontecendo, Paulo já havia plantado algumas igrejas. E ele então retornando, passando por essas igrejas que haviam sido plantadas. Atos 14, versículo 23. Vejam só. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de quê? Presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então Paulo estava voltando às igrejas e passando pelas igrejas, ele elegia presbíteros, homens, líderes, que estariam lá para administrar a igreja na ausência dele. Vá comigo para 1 Timóteo capítulo 3, aqui nós vemos uma orientação já mais bem estabelecida, uma orientação mais didática. Aqui em Atos é uma narrativa, está narrando o que acontecia. Agora em 1 Timóteo, capítulo 3, o texto já vai mostrar um ensino epistolar, numa epístola orientativa, instrutiva.
1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Como é que o texto continua, irmãos, dizendo? Aqui já deixa claro. O texto está tudo no masculino. Mas o texto fala, ó, quem almeja ao episcopado, excelente obra almeja. Mas é necessário que o bispo, ou o presbítero, ou o ancião, seja irrepreensível. E seja o quê? Esposo de uma só mulher. É homem. Tem que ter a vida familiar correta, de acordo com os princípios bíblicos. O bispo precisa ser esposo de uma só mulher. Um homem, esposo de uma só mulher. Num tempo onde a palavra de Deus combatia a poligamia, num tempo onde a palavra de Deus estava mudando muitos aspectos da cultura, onde a palavra de Deus estava transformando. Quando a gente vai para Tito, um pouquinho adiante, Tito, capítulo de número 1, versículos 5 e 6, o texto vai dizer o seguinte, Tito, capítulo 1, 5 e 6, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível. O que é que diz em seguida, irmãos? Marido de uma só mulher. Um homem que leve adiante compromissos, que leve adiante pactos, que leve adiante alianças que foram feitas. Um homem marido de uma só mulher. Vejam mais uma vez que a igreja era natural para a igreja que a liderança fosse constituída por homens. E quando os apóstolos já estavam sendo substituídos por outros líderes, os pastores, a geração dos apóstolos foi passando, foi sendo substituída, e pastores foram sendo levantados para pastorearem as igrejas. Vemos o surgimento de outros homens, o próprio Timóteo, pastor, Tito, pastor, Epafrodito, pastor, Apolo, pastor, e por aí vai. Outros homens que vão sendo citados nas Escrituras como líderes. Em um momento ou outro vemos menção a mulheres como Febe, Priscila. Elas auxiliavam como as mulheres de Lucas 8. Nenhuma mulher foi apresentada como liderança oficial da igreja desde Gênesis, da igreja como desde Gênesis havia sido estabelecido. A gente percebe isso, irmãos, na história bíblica. Nenhuma mulher foi apresentada como liderança oficial da igreja desde Gênesis, como desde Gênesis havia sido estabelecido. De forma alguma. Muito capazes. E como a mulher ajuda? Como a mulher ajuda? A esposa ajuda de uma maneira assim tremenda o marido. Falando de igreja, o pastor, o presbítero, o diácono, como ajuda? A pergunta não é quem é mais importante, a pergunta é qual é a função estabelecida por Deus. Irmãos, e dentro desse assunto, que John MacArthur ele tem uma frase que é mais ou menos assim: uma igreja que é pastoreada por uma mulher, definitivamente não é pastoreada. Como assim? Por quê? Porque não foi estabelecido na Bíblia. As Escrituras estabelecem o pastoreio masculino, o oficialato masculino.
como todos os textos bíblicos que nós ressaltamos. Irmãos, alguma pergunta dentro do que foi falado? Eu tenho muitos outros textos aqui, tenho muitas outras formas, né, de continuar o estudo, de ver situações mais específicas, como aconteceu na cidade de Corinto, como aconteceu na cidade de Éfeso. Nós temos mais conteúdo, mas eu creio que a base bíblica foi passada. Eu creio que a base bíblica foi transmitida. E é por isso, irmãos, que a Igreja Presbiteriana do Brasil não ordena mulheres. E entende que a liderança é masculina. Por quê? São os pastores, os presbíteros que escolheram isso? Não. É porque a gente, como igreja, é submisso a uma palavra que nos rege. E é assim que essa palavra diz. É assim que essa palavra apresenta. Então não é porque a sociedade está diferente hoje, irmãos, que a gente tem que agir diferente. A gente tem que agir de acordo com a Bíblia, a eterna palavra de Deus que estabeleceu desde o princípio. Presbítero Leonardo. Pastor, aí só para... Fazer um esclarecimento, eu gostaria que o senhor, voltando àquela questão lá das discussões, assim, o profeta, sacerdote e rei, nós temos no Antigo Testamento alguns profetisas, como Guerreiro, mesmo em Israel. No caso, seria uma omissão masculina. No caso de Débora, a juíza Débora, né? Ela, inclusive, ela assumiu essa posição depois como... E a ideia de juíza naquela época era a pessoa que governava a nação, né? Que governava, como aconteceu com desde Otiniel, Eude, Gideão, Jefté. Chegou um momento em que Débora era uma mulher influente e ela foi até um homem. O senhor Adão lembra o nome do homem que ela foi arguir? Eu não sei se é Baraque. Eu não sei. Eu sei que Débora foi, olha, é o momento, né? Ela tinha essa percepção. E o homem que ela abordou não assumiu a responsabilidade que lhe cabia. E ela então disse, olha, então eu vou com você. Só que a honra vai ser transferida a uma mulher. Assim, o que era para ser do homem, né, a autoridade, a responsabilidade, e ali também, né, a vitória vai ser atribuída a uma mulher. E Débora foi. E por um tempo ela esteve à frente, né, do povo ali de Israel. O fato, irmãos, é que houve omissão. Houve essa omissão. A gente vê, por exemplo, dentro do reinado, quando Atalia usurpou o trono e fez uma bagunça lá e tal, andou matando um tanto de gente, foi uma usurpação, não foi algo abençoado. A gente vê, por outro lado, quando um rei, um homem, não assumia a posição e se deixava levar pela esposa, e que era uma esposa terrível, quando Acabe, na verdade, era um fantoche nas mãos de Jezabel. Não é assim, irmãos, que aconteceu? Então Jezabel mandava e desmandava. E Acabe ali deixava as coisas acontecerem. Então há situações, como eu falei, quando citei assim, por alto, né, o Antigo Testamento, que as exceções comprovam a regra. Há casos bem específicos, bem pontuais, que mostram para a gente que as exceções comprovam a regra. Ok, Léo? Pastor Vitor? Complementando aqui, Eu acho que é importante, nesses três ofícios, a gente tratar especificamente a questão da profecia. Tá? Porque a profecia,
o profetismo não é uma figura de liderança formal. Então, o que a gente vê no relato do Antigo Testamento, os profetas estão sempre submetidos à liderança estabelecida por Deus, principalmente aos reis. Eles não assumem a liderança do povo. Você tem a liderança formal do sumo sacerdote, dos sacerdotes, para conduzir a espiritualidade do povo, e você tem a liderança formal dos reis e dos juízes e dos líderes, Moisés, Josué. Então, os profetas, eles servem para ser a autoridade de comunicação. Tanto que a gente tem exemplos positivos de profecia feminina, como em Atos 21, quando Paulo visita uma casa e tinham 4 donzelas, 4 meninas virgens, profetizas. E Lucas não coloca isso como algo ruim. Mas em nenhum momento é atribuído ao profeta uma figura de liderança. A gente confunde, porque o estreito ofício a gente atribui isso que é a cabeça da igreja. Então, necessariamente, a gente já quer dar uma autoridade igual de equivalência de liderança. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar, que nos ajuda a entender a situação de Débora e Baraque, é que a Bíblia não é contra a liderança comum feminina. Ela não é contra uma liderança, por exemplo, de empresas ou lideranças em outros contextos. Tanto é que na nossa igreja nós temos líderes mulheres não oficiais, existem líderes de departamento. Na nossa Constituição a gente pode eleger para mesas de liderança das sociedades internas mulheres, né? Presidente da SAP, obviamente, e por aí vai. Então, assim, o grande problema de Juízes 4 ali era que aquele que deveria assumir a liderança formal do povo e representar o povo de Deus nas guerras, que era Baraque, ele se omite embaixo de uma liderança legislativa que era Débora, que não cabia Débora. Então há uma mistura, como o pastor falou, de funções, mas não necessariamente a figura de uma liderança feminina, a parte da liderança espiritual em geral da igreja e do povo de Deus é algo ruim, mas existem as funções. Aqui, no nosso estudo, a gente falando de liderança masculina, a gente está falando do governo da igreja de Cristo. Mas isso não exclui lideranças femininas em outras instâncias fora do governo da igreja. Ok? E um ponto aqui, aproveitando a palavra do pastor Vitor, né, é que ainda assim, essas mulheres de liderança feminina fora da igreja, elas foram estabelecidas por Deus como submissas a seus maridos. Elas se submetem à liderança masculina. Elas precisam ser submissas aos seus maridos, porque assim Deus estabeleceu. E assim, dentro da igreja, elas são submissas aos seus maridos e são submissas às autoridades da igreja, e assim, a forma como Deus estabeleceu vai prosseguindo e prosseguirá enquanto o mundo houver. Ok, irmãos? Isso é uma bênção, é uma proteção também, como eu já adiantei para a mulher. No texto de Pedro, capítulo 3, primeira epístola, o texto fala, né, que os homens devem tratar com muita consideração as suas mulheres, como parte mais frágil. Pode ser campeã de jiu-jitsu, a mulher, né? Pode ser campeã de jiu-jitsu. Aí, olha, mas frágil? Não é frágil. É frágil, sim. E ela precisa se submeter ali ao seu marido e saber que ele está ali como homem de Deus, como servo de Deus, para protegê-la, para guardá-la, para encaminhá-la, para pastoreá-la, como liderança que foi colocada por Deus sobre a vida dela. Este princípio bíblico é eterno e vale para todo homem e para toda mulher. Certo, irmãos? Vamos orar para a gente finalizar? Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus em oração.
Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estudar a sua palavra. E o nosso propósito foi e sempre é entender a instrução do Senhor para a nossa vida. Instrução bíblica revelada que nos orienta, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos, Pai. Sabemos que esta posição, esta postura que foi compartilhada hoje aqui, é muito combatida hoje na nossa sociedade. Mesmo dentro de igrejas que professam a Bíblia como palavra do Senhor e como regra de fé e prática. Ó Deus, mas confesso que não vejo como sair, ó Deus, com outra conclusão, senão essa a qual nós chegamos e a qual nós nos submetemos, Pai, por entendermos ser a vontade revelada do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, como homens que somos, sobre nós pesa essa responsabilidade de cuidar de nossas casas, sermos pastores da nossa família, sermos servos do Senhor que orientam nossa esposa e nossos filhos. Sobre nós, homens, cabe a responsabilidade de, quando nos unimos como igreja, formada por diversas famílias, prosseguir isso, ó Deus, que deve começar a ser visto no lar, dentro do povo do Senhor, organizado como corpo de Cristo, onde os presbíteros, os diáconos, os pastores vão à frente, conduzindo o seu povo na linha ofensiva, se necessário for, para sofrer as dores do embate, protegendo mulheres e crianças, protegendo aqueles que seguem como liderados. Ajuda-nos, Senhor, e nos abençoe no prosseguimento desta preparação da igreja para a Assembleia do dia 26. Que o Senhor mesmo desperte homens do Senhor, chamados pelo Senhor, para estes cargos, para estas responsabilidades, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe e leve em paz a cada um de vocês.